baixar a pressão sem remédios, naturalmente. Olha, eu tenho certeza que todo mundo que já teve diagnóstico de hipertensão ou que conhece alguém que tem a pressão alta já pesquisou sobre esse tema. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer dicas preciosas para você que está buscando o controle natural da pressão arterial. Baixar a pressão sem remédios não é fácil e eu já vou adiantar que aqui não tem milagre. Eu sou o Dr. André Chateaubriand, cardiologista, e antes da gente falar sobre essas 6 dicas naturais para você baixar a pressão sem remédio, eu preciso que você saiba de 2 coisas. E a primeira é que se a sua pressão ela veio elevada, ou seja, ela veio maior do que 140/90, 14/9, o mais importante que você deve fazer é marcar uma consulta com um cardiologista para saber se você é hipertenso ou não. E você não deve buscar chás milagrosos para baixar a pressão ou vídeos do tipo derrube sua pressão em 5 minutos. Todas as dicas que eu vou falar aqui, elas são cientificamente fundamentadas, recomendadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e o objetivo é uma redução gradual da pressão arterial e não assim de forma isolada. E o segundo ponto que você precisa saber é que a maioria das pessoas que são hipertensas acabam precisando sim tomar remédios. Com as dicas que eu vou trazer aqui para você, é possível que esses remédios eles sejam reduzidos e em algumas pessoas seja até possível suspender os remédios. Mas você não deve fazer isso por conta própria, sem acompanhamento médico. Por quê? Porque se você não fizer isso adequadamente, a sua pressão fica alta, você vai estar exposto a uma chance maior de ter complicações graves da pressão alta, como infarto, AVC, ficar com o coração fraco, insuficiência cardíaca ou ter problema nos rins e até progredir para diálise. Então não mexa nas suas medicações por conta própria. E agora vamos falar então propriamente dessas 6 dicas naturais que a gente tem para você controlar a sua pressão sem o uso de remédios ou sem precisar aumentar os remédios ou até reduzindo remédios, caso você já use. E a primeira dica aqui é perda de peso, ou pelo menos a manutenção de um IMC normal, um índice de massa corpórea abaixo de 25. É lógico que existem limitações para o IMC, mas essa é uma recomendação geral. E o ponto aqui é que pessoas que estão acima do peso ideal, para cada 1 kg de peso perdido, isso vai reduzir aí por volta de 1 milímetro de mercúrio da pressão. Ou seja, para cada quilo, ao invés de 140, por exemplo, de pressão sistólica, iria para 139. Observe que são, portanto, reduções de peso importantes que vão ter uma repercussão importante sobre a pressão arterial. Então a gente vai falar de 5, idealmente 10 quilos, e não assim, ganhei 1 quilo, perdi 1 quilo, recuperei. Isso não é o que a gente considera uma perda de peso sustentada. E aí você fala, doutor, falar assim, perda de peso é fácil, mas na prática é outra coisa. É verdade, perda de peso não é fácil. Exige não só uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, e para isso você deve procurar um profissional recomendado, um médico endocrinologista, um cardiologista capacitado com perda de peso e um nutricionista. É necessário um acompanhamento multidisciplinar nessa dica que é manter o peso normal, perda de peso. A segunda dica é a dieta DASH. Essa é uma dieta que, independente da perda de peso, ela pode promover uma redução da pressão arterial de até 11 milímetros de mercúrio. E como é caracterizada a dieta DASH? A dieta DASH ela é caracterizada por um maior consumo de frutas, verduras, hortaliças, cereais integrais e derivados do leite com baixo teor de gordura. E a redução de açúcar, carne vermelha, gorduras e bebidas também com muito doce. Observe que esse padrão de dieta DASH você não deve seguir isso por conta própria, né? Isso deve ser feito sob orientação. E a redução que essa dieta promove, ela não é em 1 dia ou 2, mas isso vai se dar ao longo de semanas e de meses. Uma outra dica para você reduzir a pressão arterial, baseada na sua alimentação, é a redução do sódio na dieta. Você sabia que os brasileiros consomem em média 12 gramas de sal por dia, o que é o dobro do máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde? Pois é, e esse máximo de 6 gramas recomendado ele corresponde a 2 gramas de sódio. Então, o paciente que é hipertenso, ao reduzir o consumo de sódio para menos desses 2 gramas por dia, pode obter uma redução na pressão de até 5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, por exemplo, de 140 para 135. E aqui existem algumas ciladas que você deve prestar atenção.
A primeira é que muitas vezes você consome o sal sem saber, ou seja, não é aquele sal que vai para a mesa que você coloca na comida. Muitas vezes ele já vem, por exemplo, em enlatados, em alimentos condimentados, ou então temperos prontos. E a segunda dica é que se você for trocar o sal, preste bastante atenção. Porque, por exemplo, sal do Himalaia, sal marinho, tem a mesma quantidade de sódio do sal normal, sal de cozinha. Ainda falando da alimentação, nós temos uma outra dica para você controlar a sua pressão sem o uso de remédios. E ela é aumentar a ingesta de potássio na dieta. E esse aumento da ingesta de potássio ela deve ser feito, idealmente, através da dieta e não do uso de suplementos. E aí, então, se liga nesses alimentos que são ricos em potássio. Feijão, laranja, leite desnatado, peixe, abacate, damasco. E você deve tomar cuidado, se você tiver problemas renais, você deve conversar sobre isso antes com o seu médico, porque pessoas que têm problema dos rins, elas devem tomar cuidado com potenciais excessos de potássio. Uma outra dica para você controlar a sua pressão sem uso de remédios ou com menos remédios é você evitar o consumo excessivo de álcool. Isso mesmo, o consumo excessivo de álcool ele responde por até 30% dos casos de pressão alta não controlada. E aqui, se sabe que você deve consumir no máximo 2 long necks por dia de cerveja para homem ou 2 doses de destilado e para mulher é metade disso. Na verdade, as tendências mostram que não existe uma dose de álcool segura para o coração. Mas notadamente, pessoas que consomem mais do que isso que eu falei, ao reduzir, isso contribui para uma redução da pressão arterial. E o consumo, e tem muita gente que fala, doutor, mas eu só consumo isso tudo de uma vez só, é a mesma coisa? Não, é pior ainda, né? E se a gente está falando de um consumo excessivo de uma vez só, ele pode realmente bagunçar totalmente a sua pressão. E mais uma dica para você controlar a sua pressão com menos remédios ou até sem remédios para pressão é praticar atividade física regularmente. A prática de atividade física regular ela reduz a possibilidade de vir a ter pressão alta no futuro e em pessoas que são hipertensas, que praticam aí pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos de exercício aeróbico ou resistido, a atividade física ela traz uma redução do risco da pessoa morrer da ordem de 27% até 50%, ou seja, até pela metade. E aqui, mesmo quantidades, uma frequência de atividade física menor, também se associa a um melhor controle da pressão, com menos intensidade e uma redução também do risco cardiovascular. Então aqui você não precisa ser atleta, doutor, eu não sou atleta, eu não amo fazer isso, não. O mais importante é você ficar o mínimo de tempo parado possível, mesmo que não seja um exercício físico em si, você ter atividades que exijam da sua capacidade física no dia a dia, isso faz uma grande diferença. Então comece e não pare mais. Espero que você tenha gostado dessas dicas que eu trouxe. Como eu falei, aqui não tem milagre, e sim disciplina e muito diálogo com o seu médico. Compartilha com alguém que precisa dessas dicas. Deixa aqui a sua curtida. Muito obrigado.